Provisões e passivos contingentes. Práticas contábeis em conformidade com as normas contábeis emitida pelo CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, atualizado em abril de 2014. Assuntos tratados neste material: provisão para reestruturação, exemplo, provisão para reestruturação, provisão para danos ambientais, provisão para contratos onerosos, exemplos, provisão para contratos onerosos. Provisão para reestruturação. As condições e características da provisão para reestruturação decorrente de obrigações não formalizadas são oriundos: venda ou extinção de uma linha de negócio, fechamento de fábricas ou locais de negócios de um país ou região ou sua realocação, mudanças na estrutura da administração, como, por exemplo, a eliminação de níveis gerenciais, reorganizações com efeito relevante na natureza e foco das operações da entidade. Com relação às condições para que o processo de reestruturação dê origem ao reconhecimento de uma provisão, deve existir: a. um plano formal detalhando a operação de reestruturação, b. uma expectativa válida naqueles que serão afetados pelo processo de reestruturação, seja iniciando a implementação do plano ou pelo anúncio das principais características e impactos do referido plano. Uma provisão para a reestruturação deve incluir somente os desembolsos diretos decorrentes da operação de reestruturação, que são: a. necessariamente ocasionadas pela reestruturação, b. não associadas a atividades em andamento da entidade. Com isso, a provisão não deve incluir custos relacionados a novo treinamento ou remanejamento da equipe permanente, b. propaganda e marketing, c. investimento em novos sistemas e redes de distribuição. Exemplo, provisão para reestruturação. Em reunião da administração da entidade em dezembro de X1, ficou decidido que seria efetuada uma reestruturação com redução de níveis hierárquicos, demissões e fechamento de unidades deficitárias. Foram aprovadas as principais linhas do plano de reestruturação, mas ainda sem divulgação às partes envolvidas. Em 31 de dezembro de X1, a provisão ainda não deve ser constituída, pois o plano não foi divulgado em detalhes suficientes para as partes envolvidas. No caso da comunicação ser feita antes de 31 de dezembro de X1, o balanço deve contemplar provisão para fazer face à melhor estimativa dos custos a incorrer por conta da reestruturação. Exemplo, contabilização da provisão para reestruturação. Lançamento 1, pelo registro da provisão para reestruturação no período de competência, débito, provisão para reestruturação, resultado do exercício, crédito, provisão para reestruturação a pagar, passivo não circulante. Lançamento 2, pelo registro da nota fiscal e do pagamento do gasto com reestruturação já provisionada no período de competência. Débito, provisão para reestruturação a pagar, passivo não circulante. Crédito, banco conta movimento, ativo circulante. Provisão para danos ambientais. Algumas obrigações podem ser originadas por penalidades ou custos para reparação de danos ambientais ilegais, com provável saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidação, independente das ações futuras da entidade. Como, por exemplo, a entidade reconhece uma provisão em virtude dos custos de descontinuidade de um poço de petróleo ou de uma central elétrica nuclear, na medida em que a entidade é obrigada a retificar danos já causados ou então vegetação já retirada para a colocação de equipamentos que depois serão retirados, etc. Podem ocorrer casos de ser causados danos ambientais, mas não haver obrigação em lei para a realização de reparos. Porém, o fato de ter havido o dano torna-se em evento que cria obrigações quando uma nova lei exige que o dano existente seja retificado ou quando a entidade publicamente aceita a responsabilidade pela retificação, de modo a criar uma obrigação não formalizada em lei.
Entretanto, enquanto os detalhes da nova lei proposta não estiverem finalizados, a obrigação surgirá somente quando for praticamente certo que a legislação será promulgada. Exemplo, contabilização da provisão para danos ambientais. Lançamento 1, pelo registro da provisão para danos ambientais no período de competência. Débito, provisão para danos ambientais, resultado do exercício, crédito, provisão para danos ambientais a pagar, passivo não circulante. Lançamento 2, pelo registro da nota fiscal e do pagamento do gasto com danos ambientais já provisionada no período de competência. Débito, provisão para danos ambientais a pagar, passivo não circulante, crédito, banco, conta movimento, ativo circulante. Provisão para contratos onerosos. De acordo com o CPC 25, um contrato oneroso é um contrato em que os custos inevitáveis de satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econômicos que se espera sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. No caso de existir um contrato oneroso, será reconhecida a obrigação presente de acordo com o contrato e deve ser reconhecida e mensurada como provisão. Os custos inevitáveis do contrato refletem o menor custo líquido de sair do contrato e este é determinado como base a. No custo de cumprir o contrato, b. No custo de qualquer compensação ou de penalidades provenientes de não cumprimento do contrato, dos dois o menor. Contratos podem ser cancelados sem pagar compensação à outra parte, portanto não há obrigação. Outros contratos estabelecem direitos e obrigações para cada uma das partes do contrato. Quando os eventos tornam esse contrato oneroso, deve ser reconhecido um passivo. Entretanto, antes de estabelecida uma provisão separada para um contrato oneroso, a entidade deve reconhecer qualquer perda decorrente de desvalorização que tenha ocorrido nos ativos relativos a esse contrato. Exemplo, provisão para contratos onerosos. Uma entidade tem sua sede alugada e durante dezembro de X5 muda de sede. Porém, o aluguel da antiga sede terá que ser pago por mais 2 anos em virtude de cláusula que impede o cancelamento e a sublocação. Existe uma obrigação presente como resultado de evento passado e que gera obrigação. O evento que gera a obrigação é a assinatura do contrato de locação, obrigação legal, e uma saída de recursos envolvendo benefícios futuros. Na liquidação é provável quando o aluguel se torna oneroso. Uma provisão deve ser reconhecida pela melhor estimativa dos pagamentos inevitáveis do contrato, que se torna oneroso no momento em que se materializa a decisão da mudança da sede ou quando os planos dessa mudança começam a ser implementados. Exemplo, contabilização da provisão para contratos onerosos. Lançamento 1, pelo registro da provisão de contrato oneroso no período de competência. Débito, provisão para contratos onerosos, resultados do exercício. Crédito, provisão para contratos onerosos a pagar, passivo não circulante. Lançamento 2, pelo registro da nota fiscal e do pagamento do gasto com contratos onerosos já provisionados no período de competência. Débito, provisão para contratos onerosos a pagar, passivo não circulante. Crédito, banco, conta movimento, ativo circulante. Fontes de consulta para elaboração do manual. Obrigado, contato Glauco Henrique, e-mail ghsconsultoria@yahoo.com.br, celular 011 99927 9322, site www.ghsconsult.blogspot.com.br.